Desde o início deste ano, nós já tivemos o aumento da taxa Selic, a China passando para o segundo lugar na economia mundial e até a visita do presidente americano Barack Obama. Então, hoje, para conversar sobre os principais fatos da economia mundial em 2011, nesse primeiro trimestre de 2011, nós vamos falar com o professor Judas Tadeu Graci Mendes, que é PhD em Economia. Olá, professor Judas, bem-vindo ao programa de novo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor Judas Tadeu Graci Mendes possui PhD em Economia pela Ohio State University, foi professor visitante nos Estados Unidos, Japão e Alemanha, é autor de 6 livros de economia, foi professor titular da Universidade Federal do Paraná, pró-reitor acadêmico de Centro Universitário em Curitiba e de Universidade em São Paulo. Foi presidente do IPARDES e da Fundepar. É o fundador e o diretor-presidente da Estação Business School. Professor, vamos começar essa nossa conversa falando sobre o PIB. Recentemente saiu os dados do PIB de 2010, foi o PIB de 7,5%, o maior nos últimos 25 anos. Já se fala no PIB 2011, que será um PIB em torno de 4%. Por que o Brasil não consegue manter esse crescimento, comparado principalmente com países como a China? Por que não mantemos esse crescimento? E nós não podemos nos resignar. Infelizmente, os brasileiros, mas deu 7,5% ano passado, então aquele, todo mundo volta ao normal. É o que se fala muito em tal do voo de galinha. O voo de galinha dá um pulinho e já volta ao normal. Eu costumo sempre dizer, de 60 a 80, nenhum país do mundo cresceu tanto quanto o Brasil. Pouca gente sabe. Um país fogueteava, quer dizer, 8% ao ano. O que a China hoje foi o Brasil de Antonte, diria a vovó. Né? O que a gente chora, quem é mais velhinho como eu, que de 80 para cá, poucos países cresceram menos do que o Brasil. É bom a gente até para não ficar tão com 7,5% fazer que está tudo beleza. Olha, 2005, 2006, 2007, 2008, graças ao Haiti, o Brasil não foi o último da América Latina. Mas ano passado, sem dúvida nenhuma, ainda mais comparando que o mundo como um todo já teve mais problema, ainda fruto da própria crise, o 7,5%. O 7,5% ele não é sustentado. Porque só existe isso enquanto que o Brasil, nós não tivermos isso em mente, infelizmente nós não vamos ter como crescer. Só existe crescimento sustentado se houver investimento. O Brasil, quando ele fogueteava, crescia 7, 8, 9, 10, 11%, aliás, já cresceu 14% no ano, o Brasil investia 25% do seu PIB, ou seja, de cada R$4 gerados de riqueza, fica para investimento. O que é investimento? Seja do governo, seja do setor privado. Do governo com estradas, boas estradas, infraestrutura de modo geral, portos, energia. E do lado empresarial, quer dizer, fazendo grandes investimentos em máquinas e equipamentos. Que, aliás, é bom deixar claro, quem conduz o país é o setor privado. 92% de todo o investimento feito no país é do setor privado. O setor público, na verdade, são só 8%. O grande problema é que, antigamente, o setor público brasileiro já chegou a investir 4% do PIB. Hoje, em infraestrutura, é 0,5%. Então, é quase nada, na verdade. Então, hoje o Brasil está investindo apenas 19% do seu PIB, quando deveria ser 25%. Esses 6% a menos, 6% a menos de um PIB de mais de 3 trilhões, estamos falando aí de 200 bilhões de reais a menos que nós estamos investindo. Então, eu vou repetir, só investimento garante o crescimento. Veja na China. A China vem crescendo a 8, 10, ano passado deu problema, cresceu 8,7%, né? Deu problema, vamos dizer assim, mas senão seria 10, 11%, porque na China ela investe, não há na história mundial um país que tenha investido tanto proporção do seu PIB, 46% do PIB chinês são investimentos, então realmente é um canteiro de obras, e aí vai crescer de maneira sustentada. Então, por que o Brasil, ano passado 7,5%, e foi artificial, em cima do crédito facilitado, foi o crédito facilitado, é só lembrar que nós estamos agora fazendo, talvez até você faça alguma menção, da classe C. Né, falaremos sobre isso mais sem dúvida nenhuma, foi ela que fez todo esse crescimento.
mas não sustenta porque nós investimos muito pouco. Está na hora de a gente voltar a investir. Professor, eu gostaria de saber sobre a Selic. Só neste ano o cupom já subiu 2 vezes a taxa Selic e a resposta para essas subidas são a inflação que está crescendo. O que o professor acha disso? Aliás, 2 variáveis que quando o Brasil crescia muito e depois parou de crescer, aí você, quais são as 2 coisas que o Brasil... Por que emperra o Brasil? Uma já tem a ver com a Selic, uma tem a ver com juro alto, é campeão mundial de juros altos, né? Por que o governo subiu a Selic? O governo subiu a Selic porque o que ele diz? Ele tem as metas de inflação. Teoricamente era para ser 4,5%, foge um pouquinho, está um pouquinho acima disso, mas tem lá como meta de inflação, que como meta está corretíssimo, não há nem o questionar. Como andou subindo um pouco, fugindo da meta, para o governo não perder essa meta, o que é que ele faz? Eu costumo dizer, faz o que o Saci Pererê pratica, ele só tem uma perna. A política econômica brasileira só tem uma perna, juro alto. Então o governo sobe juro para conter a inflação, porque ele pressupõe, de maneira errada, que a inflação brasileira é inflação somente de demanda. O que acontece com os nossos economistas no Brasil, pega o livro traduzido do inglês dos Estados Unidos, nos Estados Unidos 99,9% quando tem algum repique de inflação, os preços aumentam um pouquinho, porque a inflação nada mais é que um aumento generalizado nos preços. Se lá nos Estados Unidos os preços aumentam um pouquinho, necessariamente é de demanda. Mas por quê? Os Estados Unidos tem 110 milhões a mais de gente que nós, 6 vezes mais renda do que nós e tem uma propensão marginal a consumir muito grande. Eu costumo sempre dizer, até acredito que eu já tenha dito aqui nesse programa um dia, que o 24 de dezembro brasileiro, o consumo, que é o nosso maior consumo em qualquer dia do ano, ele é metade do pior dia americano. Então lá nos Estados Unidos, quando tem repique de inflação, é de demanda. Como é que eles combatem isso? E por que eles não têm, apesar de todo esse consumismo, eles não têm inflação? Porque eu aprendi em 1976, combate-se inflação dando choque de oferta. Como é que eles combatem essa inflação? Com todo o consumismo que tem. Um PIB de 14 trilhões. PIB, toda a produção, a riqueza. Além disso, é um país que importa 2 trilhões. Importação vira oferta lá dentro. Então eles dão um choque de oferta com muita produção disponível para os americanos. Já no Brasil, se pressupõe que a inflação é igualzinha aos Estados Unidos. Ora, o Brasil é um país de pobres. 70% dos brasileiros que trabalham ganham só 4 salários mínimos. O Brasil é um país de pobre. Então não pode dizer que a inflação brasileira é só de demanda. Em alguns momentos, em 1986 foi de demanda, mas hoje em dia não é. Esse repique dos preços, o que aconteceu? Foi nos alimentos. Não foi os brasileiros de uma hora para outra, todo mundo consumindo iguador de feijão, arroz. Não existe isso. Foi um problema na oferta. E problema na oferta não adianta aumentar a taxa de juros, porque o problema é outro. Então, esse aumento da taxa de juros, a pretexto de combater a inflação, de maneira errada, com consequências outras. Talvez até você possa fazer essa pergunta com relação a câmbio. Hoje está todo mundo tremendo aí por causa de câmbio, e tem a ver com esse aumento nos juros. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Agora vamos fazer um pequeno intervalo, e você que está nos assistindo, não sai daí, voltamos já já com o professor Judas Tadeu Graci Mendes, conversando sobre economia. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta com o professor Judas Tadeu Graci Mendes, PhD em Economia, conversando justamente sobre economia. Professor, a classe C no Brasil já consome hoje praticamente o mesmo que a classe A e a classe B juntas. Como o professor vê essa questão? Isso seria a grande melhoria que o governo Lula trouxe para o Brasil? Sem dúvida nenhuma. Se a gente chegasse assim, no que o governo Lula foi positivo?
praticamente nisso. Sem dúvida nenhuma, socialmente, não há como não reconhecer o salto que foi dado. Fruto de uma combinação de coisas. Primeiro, ele foi colhedor, ele não plantou, ele só colheu, né? Do que foi feito antes, acabar com a inflação, que é do período do FHC, embora o Lula disse que até a inflação foi dele também. Mas acabar com a inflação, eu até uso um verbo que eu já usei aqui, com certeza, a inflação empobretava, deixava mais pobre quem é mais pobre, né? Quem já era pobre. Então, acabar com a inflação, essa turma deixou de perder. Esse é o primeiro ponto. Segundo, indiscutivelmente, a melhoria do salário mínimo. O poder aquisitivo do salário mínimo, ele é crescente. Terceiro, mais recentemente, os últimos 3 anos, apesar da crise, sem dúvida, o número de empregos aumentou. A renda média andou aumentando. Quinto, a facilidade de crédito. Sexto, você teve o Fome Zero aí, que realmente deu renda para o pessoal. Então, são uma série de fatores que fizeram com que, há menos de 10 anos, metade da população brasileira era D e E. Eram 97 milhões de pessoas. Hoje, esses 97 são só 48 milhões. O que aconteceu de uma pirâmide está ficando padrão losango. Hoje nós temos mais de 100 milhões, a estatística fala 102 milhões de brasileiros, já significa mais da metade da população é classe C. Ou seja, reduziu substancialmente a classe D e E, aumentou a classe C, que hoje, como você bem falou, ela já consome mais, claro, per capita muito menos, mas como o volume de gente é muito maior, na classe A e B são 42 milhões de brasileiros. Classe A e B são 42. Juntas 42. Que tem um consumo muito próximo de 102 milhões, que são a classe C. Então, e houve da classe C que migrou para a classe B, e da B para A. Então, socialmente, por essa combinação de fatores, sem dúvida nenhuma. Tanto é que até facilitou a eleição para o Lula. Algo parecido com o FHC quando acabou com a inflação, que no segundo mandato dele, a eleição, ele concorreu com o Lula. Ele ganhou facinho. Mais ou menos agora. Socialmente, é o grande legado do Lula, sem dúvida nenhuma. Que nas demais questões econômicas, sem dúvida nenhuma, eu sou crítico. Mas socialmente, sem dúvida, foi positivo. Professor, hoje nós temos no mundo 2 situações muito críticas. Uma delas foi a catástrofe, toda aquela tragédia no Japão, com tsunami, com terremoto, crise energética. Outra questão importante são os conflitos no Oriente Médio, onde existe provavelmente uma crise do envio do petróleo para a Europa. Como o senhor analisa esses importantes acontecimentos relacionados à economia mundial hoje? Eu acho que são vários aspectos que poderiam ser abordados aí. Vamos pegar só 2. No caso do Japão, de se repensar a questão energética. Sabe que o Japão, 1/4 da energia dele está vindo realmente da nuclear, coisa que o Brasil são só 2%. Né? Então, eu acho que e no mundo inteiro, isso aí vai ser repensado para o mundo inteiro, a questão da energia renovável, da nuclear, que ela é importante nos Estados Unidos, é importante na Europa, são várias usinas que estão lá. Mas ela não é segura, totalmente segura. A gente fala, ela é limpa, mas não é segura. Então, sem dúvida nenhuma, agora até o Chile já está falando que o Chile também tem, e é em beira-mar. Quer dizer, é um país que também tem problema sério, terremotos. Então, já estão eles. Então, daqui para frente, e aí tem algo que é muito importante. O custo dessa energia ela vai aumentar. Porque a segurança que vai ter que ser feita daqui para frente, os investimentos em segurança vão fazer que o custo da energia nuclear vai ter que aumentar. Isso é quase indiscutível. Porque a segurança vai ser o item mais importante para esse segmento. Então, nessa parte, com isso. No caso já dos árabes, eu acho que a via democrática é começar a discutir esses caras que ficam lá 20, 30, 40 anos, como tem alguns lá. Eu acho que vai ser realmente uma enxurrada de uma tendência muito grande, que a via democrática parece que está claríssimo, que com todos os problemas, a democracia, ela exige um nível educacional muito bom. Democracia com um nível educacional baixo dá o que nós conhecemos, algumas experiências na América Latina que são deploráveis. Mas mesmo assim, a via democrática é o melhor caminho para a solução dos problemas e inclusão social. Acho que é claro toda a experiência do mundo. Eu acho que no lado árabe é a via
da democracia que vai finalmente começar a chegar. E no caso do Japão, eu não vou nem falar a questão do comércio, que nesse momento está, e nem vou dizer que nós podemos nos beneficiar, eu acho que seria até cruel, e eu não gostaria de estar comentando sobre isso. Sem dúvida nenhuma, só há perda do ponto de vista econômico, mas é muito mais sobre o ponto de vista de repensar a energia nuclear. E aí volta cada vez mais as renováveis como grande fonte. E o Brasil nisso, já diria como o Olavo Bilac, crianças não verás nenhum país como esse, que o potencial do Brasil é demais. Tomara, né, professor? Nós estamos conversando com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes sobre economia, os primeiros 3 meses de 2011 e seus principais fatos. Você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em 1 minuto. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estou de volta conversando sobre economia com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes, PhD em Economia. Professor Judas, o câmbio no Brasil continua supervalorizado, as importações aumentam cada dia mais e as exportações não. Quais são as consequências a longo prazo, a longo e médio prazo, se essa situação continuar assim dessa forma? A gente só lembra que 20 anos atrás nós exportávamos igual a China. Ano passado a China chegou a 1 trilhão e 500 bilhões de exportações e nós batemos nosso recorde, 200 bilhões de dólares, muito pouco. O que está acontecendo nos últimos anos? As exportações crescendo e crescendo pouco, mas crescendo em cima de quê? De commodity, que não agregamos, praticamente não agregamos valor. Aliás, para cada 42 toneladas de commodity que nós exportamos, 42 toneladas, o valor é equivalente a 1 tonelada dos importados nossos, que é de produtos acabados. A diferença é absurda. São 42 vezes em volume para cada tonelada do que. Então o Brasil hoje, e deixando claro que nós estamos voltando ao início dos anos 70, quando os básicos, mais da metade da exportação brasileira é de básico. E os básicos reduziram substancialmente, até agora mais recente. Então nós estamos voltando, é preocupante sem dúvida nenhuma. Claro que é bom que o mundo precisa de commodities, seja minérios, que o Brasil é o grande exportador, está aí a Vale que não deixa mentir, e os agrícolas. Só que todos eles, os preços estão altíssimos. As commodities no mundo hoje,
Hoje, nesse momento, aqui início de 2011, nós estamos, os últimos 4 anos, é o pico de preço. Quer dizer, é bom para nós. Tudo bem, estão exportando mais em volume e os preços estão realmente muito bons. Mas... isso não gera uma desindustrialização das nossas indústrias? Mas seguramente, é só um dado. Toda a indústria brasileira tem a balança comercial negativa. Se você pegar toda a indústria, elétricos, eletrônicos, químicos, tudo, ela é negativa. Entre o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa, nós importamos muito mais. Sem dúvida nenhuma. E aí é uma combinação de fatores. É o famoso custo Brasil, que são muito impostos, ineficiência no transporte, em toda a infraestrutura, muitos impostos, juro muito alto. É uma combinação. Mas, sem dúvida nenhuma, por que antes a gente tinha a balança comercial que já chegamos a mais de 40 bilhões, com todo esse ambiente nosso ruim? Porque o câmbio era favorável. O câmbio hoje deveria ser 2,7. Então, onde que eu tiro esse 2,7? Em agosto de 94, vocês lembram, estava o câmbio 1 a 1. Aliás, nós, pela primeira vez, nós ficamos um pouco antes, nós ficamos todos garbosos, porque o Brasil chegou a 0,83 centavos de real para comprar um dólar. A gente achava que o real valia mais. Engano, achou que estava rico, engano total. Isso era aqui, porque você vai lá fora, uma casa de câmbio lá fora, eu não ia aceitar essa conversão. Mas vamos lá. Em agosto de 94, estava 1 a 1 pelo mercado. Quanto é que deveria ser o câmbio hoje? É pegar a inflação no Brasil nesse período, menos a inflação nos Estados Unidos. Se você fizer esse cálculo, eu já fiz, deveria ser o câmbio 2,7. Aliás, a indústria brasileira já está dizendo que acima de 2,2, e não 1,60 e pouquinho como está hoje, se fosse acima de 2,2, a indústria já estaria feliz da vida, voltaria a exportar muito mais. Está havendo uma desindustrialização, o que é seríssimo isso para o Brasil no médio e longo prazo, mas a coisa mais séria. Nós estamos duplamente gerando emprego lá fora, ou pelas importações, ou pelos brasileiros, por causa desse câmbio, que está favorecendo todo o turismo, que nós, como nunca na história desse país, tanta gente lá fora fazendo turismo. Está gerando emprego lá fora e não aqui dentro. É preocupante, sem dúvida nenhuma. Se você perguntar qual é a saída, não se vê saída de curto prazo, a não ser que o governo mudasse a política monetária dele de juros tão alto. E nesse ano só está aumentando o juro. Quanto mais aumenta o juro, mais entra especulativo. Por que o dólar está tão baixo? Por uma coisa muito simples. Olha, se as exportações não estão crescendo muito, as importações estão crescendo bastante, importar é aumentar a demanda para o dólar. O dólar devia estar subindo e não baixando. E por que então que ele está baixando? Porque aí tem um outro segmento, o tal do dólar especulativo. Aquele dólar que vem para cá, porque a taxa de juros aqui é campeoníssima no mundo, lá fora não rende nada. Um exemplo simples. Se alguém aplicar em título americano, está rendendo 0,25%, não é por dia, por ano. 0,25%. Ora, se for em título brasileiro, dá mais de 11% por ano. Então essa turma vem para cá, entra muito dólar. É igual a chuchu. Se houver uma super safra de chuchu, o preço do chuchu cai. Se houver um ingresso muito grande de dólar, o câmbio realmente não tem outra saída, vai baixar. Então, só com consequências, porque nós estamos gerando emprego lá fora, mas principalmente na área industrial. Na área agrícola, também é preocupante. O setor agrícola realmente está muito já preocupado com isso. Mas ainda nós temos uma vantagem competitiva muito grande, mas na indústria não. Professor, eu quero voltar a falar sobre a China. Recentemente nós tivemos uma nova organização na economia mundial. Era os Estados Unidos, Japão. Hoje a China passou o Japão e encontra-se em segundo lugar nesse ranking mundial da economia. Como o professor vê essa questão? É uma tendência que a China permaneça nessa posição? Não só permaneça, mas vai se fortalecer cada vez mais. Ela pode chegar ao primeiro lugar? Seguramente vai chegar. Vai demorar um pouco mais, evidentemente. Passar o segundo é uma coisa que eu quero o Japão, que é uma ilha. Né? Passou antes de toda a tragédia no Japão, né? Isso mas aí é irreversível, sem dúvida nenhuma. E olha que a China ainda tem aquela fama no mundo de produtos de segunda linha, qualidade duvidosa. Que, aliás, é um engano, ela ainda, do passado dela, sem dúvida, era.
O salto qualitativo da China só cego não vê. Qualitativo mesmo, quer dizer, a melhoria da qualidade dos produtos chineses está melhorando significativamente. Não precisa ir muito longe. O Collor, quando chamou que a indústria brasileira, em 1990, produzia carroça, dá uma olhadinha nos automóveis brasileiros hoje. Nós somos exportadores também de automóvel. A qualidade melhorou. Na China, com a mesma, até com uma velocidade maior do que a nossa. A melhoria da qualidade lá passa a ser preocupante. Que aí ela vai ter quantidade e qualidade. E aí, olha, vai ser terrível. Mas o modelo chinês foi um modelo japonês. Qual foi o modelo? Como é que o Japão, que era pobre, ele apostou em educação? E é bom deixar claro, naquele índice do PISA, que mede a qualidade do ensino lá, da molecada lá embaixo, já tem escolas chinesas no topo mundial. Coisa que nós continuamos lá, 146 rabeira do mundo. Ou seja, nós não apostamos em educação, dá nisso. O Japão apostou em educação, aí, como é que ele cresceu? Ele cresceu exportando. Os tigres asiáticos copiaram o Japão. E agora, quem está copiando os tigres asiáticos e o Japão é a dona China. 45%, pouca gente sabe, 45% do crescimento chinês está vindo das exportações. Quando você exporta, você não pode exportar vento, você tem que exportar alguma mercadoria. Para exportar essa mercadoria, você tem que produzir aqui dentro. Para você produzir aqui dentro, você gera emprego e renda. E aí você cria o mercado interno. Então o mercado chinês está sendo criado o mercado interno pelas exportações. E aí esse é o caminho dele, mas eu repito que já foi falado nesse programa, porque 46% do PIB chinês, investimento. Enquanto o Brasil ficar nessa percentual de 19%, não tem crescimento para o Brasil. É a tua primeira pergunta. Voo de galinha. Cresceu um pouquinho ano passado, esse ano 4%. E aí nós vamos falar assim, mas o mundo vai crescer um pouquinho menos. Nós somos um país emergente, nós temos uma população crescendo a mais de 1%. Então o Brasil é um país que para crescer 7%, 8% de maneira sustentada. Só se houver investimento, não o que está aí hoje. Muito imposto, muito juro, dá nisso. O Brasil, apesar de ser um dos BRICS, o destaque no mundo, ainda precisa fazer a sua lição de casa, né, professor? Fica essa a mensagem, né? Investir em educação, cortar juros, tem muito a ser feito. É tudo que nós não fazemos. Nós fazemos tudo ao contrário. Que pena. Professor Judas, agradeço mais uma vez sua presença. Obrigado por repartir conosco essas informações tão importantes. É sempre um prazer. E você que está nos assistindo, obrigada pela companhia, mas assim termina mais um programa Gestão Eficaz. Na semana que vem voltamos com outra entrevista imperdível. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer uma sugestão para nós, mande um e-mail. O nosso e-mail é gestãoeficaz@ebs.edu.br. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.